Ok, então, beleza, oficialmente vamos dar início ao nosso ensinamento de hoje, à nossa prática. Então, acho que o ensinamento de hoje, ah, até então nós estamos trabalhando com a capacidade, uma das capacidades mentais, que a mente é esse maquinário gigantesco, cheio de funções. E a gente está trabalhando com uma das funções dela, que é sustentar a atenção numa coisa. Distrai, volta, bota a atenção na mesma coisa. Só que quando a gente pensa em mente, e às vezes nos textos a gente vai encontrar essas palavras às vezes sendo usadas de formas parecidas. Mente, consciência, né? Às vezes você vai ler lá a mente, e daí, se você olhar bem, a descrição da mente vai parecer muito com a descrição da consciência. Só que, por exemplo, nós não sabemos o que é consciência até hoje, né? Não tem uma descrição exata de, consciência é isso aqui. Assim como nós também não temos uma descrição exata do que é a mente. Então, mas há essa energia abstrata que permeia o nosso corpo, permeia a nossa mente. Opa. E que apesar da gente não ter as descrições corretas, alinhadas, sei lá, matematicamente, nós sentimos com muita precisão e sem atraso essa consciência, né? Então a gente não sabe dizer o que é estar consciente, mas nós estamos completamente conscientes agora. Aliás, completamente é um pouco difícil, né? É um pouco exagerado em dizer que a gente sabe que a gente divaga e perdemos a nossa consciência. Mas, por exemplo, no contexto dos budismos clássicos, quando a gente fala de mente, a gente está falando de 6 portões de entrada. Esses portões de entrada são como se fossem as modalidades sensoriais. Então, o que somos vem de informações que entram pelos olhos, pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pela pele e também pelos pensamentos e pelas emoções. Então, quando a gente se sente consciente, se sente vivos, acesos, implica que está tendo informação que está entrando por essas modalidades sensoriais e informação que está saindo. E isso é tão simples de perceber, porém também é tão deixado de lado na nossa cultura, porque ninguém nunca nos disse lá na escola que o que você tem a ver com o campo visual que você está experimentando, o que você tem a ver com os sons que você está escutando, com o que você está sentindo na pele e assim por diante. Na cultura ocidental, o que somos e o que devemos nos ocupar e nos preocupar é apenas com os pensamentos, né? Então é uma sociedade que hipervaloriza a modalidade sensorial do pensamento. É por isso que a gente vem fazer meditação. A gente não vem fazer aula de meditação que a gente não aguenta mais escutar sons. A gente vem fazer aula de meditação porque a gente não aguenta mais escutar os pensamentos que estão comentando sons. A gente não aguenta mais escutar os pensamentos que estão dizendo que o que estou vendo é bonito, é feio, é legal, eu preciso disso, eu não preciso disso. Então, o pensamento, apesar de parecer um vilão no meio dessas modalidades sensoriais, ele é nada mais, nada menos que apenas uma modalidade sensorial. Porém, a gente estabeleceu um hábito tão enraizado, tão magnético, tão atrativo, que você está no espaço, o que você é em natureza está acontecendo pelas 6 modalidades sensoriais, mas de alguma forma a gente bota o nosso sati, a gente bota a nossa atenção plena apenas no campo dos pensamentos. Então é por isso que às vezes a gente está lá numa festa, sei lá, está tendo um teatro numa festa, e você não está olhando o teatro, você está olhando para os seus pensamentos. Né? Tá lá uma coisa visual se expressando, renderizando, e quando menos você percebe, você está ali assistindo os pensamentos comentando sobre aquele aspecto visual. Então, por exemplo, por que certos artistas são tão valorizados na nossa sociedade?
porque o artista aparentemente ele consegue transcender esse essa essa ânsia de ficar viciado correndo atrás dos pensamentos. Você vê o Michael Jackson dançando, não parece que ele está travadão só pensando, parece que ele está mexendo o corpo dele, enfim. E a gente fica impressionado com isso. A gente olha e fala: "Uou, que figura incrível!" Né? É diferente assistir o Michael Jackson do que assistir uma adolescente que vai fazer o Enem daqui a uma hora e está olhando para o espaço de uma forma morta e entende? Então, num geral, nós estamos travados no espaço, indo atrás de pensamento. Mas o que somos em natureza é uma expressividade que caminha pelos 6 portões de entrada. E uma coisa interessante de perceber é que até mesmo quando você desmaia no espaço, desmaiar significa que você poderia estar se conectando com a riqueza sensorial que está presente, mas você opta, às vezes de uma forma inconsciente, quase sempre inconsciente, você opta em correr atrás dos pensamentos. Mas a boa notícia é que, até no budismo se diz muito isso, até mesmo quando você corre atrás dos pensamentos, de forma alguma essa ânsia está gerando algum tipo de dano na sua consciência. Então, assim, até o fato da gente ser ansiosos e pensar, 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 de forma alguma está gerando qualquer tipo de cicatriz na nossa consciência. A nossa consciência continua aberta, espaçosa, livre, até mesmo quando você se sente neurótico, contraído em torno de um self, em torno de pensamentos. Então, eu já tive situações nas minhas aulas que eu já dei, eu lidei com alguns amigos em situações de ansiedade, que externamente as coisas não iam se resolver. A pessoa recebeu uma notícia lá X e tá tudo zoado na vida dela. Então, externamente, a coisa não vai mudar. Mas eu já peguei pessoas que eu comecei a guiar uma meditação e apenas fazer a pessoa reconhecer o campo que ela estava inserida, a ponto de eu ver aquela pessoa completamente travada, identificada. Você consegue ver ela relaxando, soltando, soltando até a mandíbula. E naquele exato momento, novamente, o problema dela não se resolveu, mas a forma como ela opera, reage, está existindo ali no espaço, para de ficar tão claustrofóbico numa única modalidade sensorial, chamada pensamento, e abre o escopo da atenção para existir em tudo. Eu já até dei uma dica aqui nas aulas, né? Se você se sente muito contraído em si mesmo, contraído demais no seu corpo, contraído demais no seu self, experimente andar na rua e expanda a sua visão, né? Geralmente, quando a gente está andando na rua, a nossa visão ela é viciada em formas, né? Você olha uma pessoa, você olha uma mulher, você olha um carro, você olha o seu celular, é sempre formas. Se você começa a brincar de expandir, começar a acompanhar o cenário que inclui essas formas, o background que está por trás dessas formas, de alguma forma você já percebe uma consciência um pouco mais arejada, porque o limite da tua visão se expande. Então, esses tipos de raciocínio são muito importantes na vida de um yogi, de uma yogini, porque se a gente ficar só acreditando, por exemplo, que somos pensamentos e no máximo um corpo, eu sou o meu corpo e eu sou o que penso. Você realmente empobrece a sua experiência. Ah, então, assim, a gente vai fazer hoje uma meditação, que vai ser uma meditação em fases. Eu não vou guiar, a gente vai ficar em silêncio, mas vai ser uma meditação assim. Nós iremos usar as 6 modalidades sensoriais para botar a nossa atenção. Então, por exemplo, a gente vai começar respirando, como se fosse o Anapana clássico, e você vai perceber assim, o quão atenta eu consigo ficar com a modalidade do olfato. Não que você precise raciocinar sobre o cheiro, se você está sentindo um cheiro bom ou um cheiro ruim, se você deveria estar cheirando mais. Não é sobre isso. É sobre perceber qual que é o grau de interesse que você tem acerca da modalidade sensorial do ar entrando pelas narinas e do ar saindo pelas narinas. Então, assim, esse tipo de prática é para a gente fazer um scan
para entender novamente como está o meu interesse, o quanto eu consigo me conectar com essa modalidade sensorial. Então começa pelas narinas, né? Fica um tempo ali no olfato. Olfato não implica só cheiro, o olfato implica o próprio toque do ar entrando pelas cavidades nasais, o toque do ar saindo pelas cavidades nasais. Aí depois do cheiro você pode trabalhar com o campo visual. Você vai escolher a ordem, né? Trabalhar com o campo visual, mesmo de olhos fechados, tem coisa para ver. Concordam comigo? Tem uma tela preta, mas tem coisas acontecendo nessa tela preta. Não é só uma escuridão congelada, sem nada acontecendo. Se você fecha os olhos, você percebe que tem flashes, low-fi de luzes, linhas, tem movimento dentro do campo visual. E daí também você vai botar a tua atenção e vai manter a tua atenção nesse aspecto visual. E vai perceber o quão interessado eu sou no meu campo visual. E a questão do interesse acerca das modalidades sensoriais, quando você descobre que você é desinteressado por certa modalidade sensorial? Quando você percebe que na velocidade da luz um pensamento rouba a tua atenção e você começa a via... Você está lá no campo visual, se você não é acostumado a olhar para o teu campo visual, provavelmente um pensamento vai surgir e você vai ficar trabalhando com o pensamento e deixar de lado o campo visual. Então, a ideia é fica no campo visual e perceba. Aqui eu sinto que eu consigo botar minha atenção, aqui eu consigo acompanhar, aqui eu tenho interesse, aqui eu não sinto entediante. Por exemplo, a gente tem uma prática na Pineal que chama Cassina do Fogo. Acho que você já fez comigo, né, lá atrás, né? E você lembra do plano, num estágio da Cassina do Fogo que chamava Murk, que era o pântano? Fica tudo escuro, tudo meio estranho. Então, assim, é um estágio meditativo, você está usando o campo visual como objeto, e chega uma hora que fica tudo escuro, tudo turvo. E se o yogi não continuar com o interesse, com a abertura em ficar olhando para aquele pântano, ele vai entrar em cenários de desinteresse, tédio. E, gente, quem é que delimita o que é que tá. Quem é que cria essa organização? Isso aqui está interessante, isso aqui está desinteressante. É o próprio pensamento. É o pensamento que diz isso aqui é interessante, isso aqui é desinteressante. Isso aqui é interessante, eu vou ficar. Isso aqui é desinteressante, eu vou abrir os olhos e vou entrar no Instagram, vou parar de meditar. Então, para um yogi, nós não temos que nem achar as coisas interessantes e nem as coisas desinteressantes. Claro, isso não implica que você vai ver o filme lá, sei lá, do Bob Marley. Eu fui ver o filme do Bob Marley. E você não vai achar o filme interessante. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que somos em natureza é de tamanha riqueza e a gente está perdendo essa expressividade natural de consciência em movimento, que é a única coisa que nós realmente temos de verdade, né? E a gente está perdendo de acompanhar isso porque a gente, através de conceitos, pensamentos, organizações culturais, a gente está dizendo isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Isso aqui eu vou ficar um bom tempo olhando, isso aqui não estou interessado. Então é claro que o yogi vai entrar em lugares extremamente entediantes e desinteressantes. Imagine o que é numa prática, num retiro de Vipassana, que você vai ficar 10 dias praticando 10 horas por dia. É óbvio que no primeiro dia já vai começar a vir o tédio, a dificuldade, o desinteresse. Só que se nós estivermos abertos e curiosos para acompanhar as modalidades sensoriais em movimento e parar de gerar as leituras rápidas que a gente tem sobre essas modalidades sensoriais, a gente consegue ficar um pouco mais calejados, abertos em acompanhar aquela expressividade sensorial toda. Então você está lá no campo visual, né? A gente vai praticar hoje e você vai ficar botando a tua atenção. De novo, botar atenção no campo visual não é dizer, nossa, que legal essa imagem. Nossa, que chata essa imagem. Nossa, que colorido. Nossa, deveria ser mais colorido. Ai, tá muito colorido. Sabe, a mente dualista ela fica nessa resistência. Quando você vai botar a atenção no campo visual, você só está botando a atenção no campo visual. Você não está raciocinando sobre. Claro,
vão vir os raciocínios. Você acolhe esses raciocínios e volta para o campo visual. Para a gente entender, assim, ó, no budismo é dito que quando a gente olha para isso aqui, em questão de nanosegundos, a consciência captura essa forma, essa expressividade energética misteriosa, e a gente lê de uma forma crua isso aqui. Questão de nanosegundos. Mas após esses nanosegundos, a consciência já puxa a memória, pesquisa o que nós temos de leitura sobre isso aqui e a gente já conclui, em questão de segundos, garrafinha d'água. Né? Daí eu olho para isso aqui, homem, mulher, homem legal, mulher chata, homem legal. Aí começa a ir para esses lugares de discriminação. O que acontece quando você fica com a coisa e fica tentando operar, ler ela da forma mais crua possível, da forma mais básica possível? E o que seria uma mente desperta? É uma mente que parou de ficar viciada nos raciocínios, nos conceitos que são imputados em cima das formas. Né? Não quer dizer que a mente desperta ela ainda não olha para um homem e fala um homem. Ela acompanha, ela sabe que aquilo ali conceitualmente é um homem. Mas quer dizer que ao invés dela ficar viciada nessa fase de processamento em dizer um homem, talvez ela consiga descansar nas fases anteriores, ela consegue lidar com os fenômenos de uma forma mais crua. E tem sim, gente, fases da prática que você consegue descansar, as modalidades sensoriais em movimento, vindo e indo. E no início você percebe o raciocínio tentando costurar os fenômenos, tentando nomear, tentando discriminar, catalogar. E chega uma hora que você vai ficando tão bom em soltar a necessidade de raciocinar, a necessidade de criar nomes, que daí você descansa no que a gente chama de plataformas não duais. E essas plataformas não duais é um campo misterioso, espaçoso, aberto, aonde você fica ali o máximo possível descansado, repousando e lendo os fenômenos de uma forma crua, não identificada. E daí literalmente parece só uma dança cósmica que está acontecendo. Assim. Literalmente são só pensamentos que vêm, emoções que vêm, pessoas que nascem e que morrem, galáxias que explodem. Você fica como uma testemunha acompanhando isso tudo e sem aquela ânsia de querer controlar a dança, nomear a dança, organizar a dança. Eu queria que a dança sensorial fosse assim e não assado. Será que o que nos faz sofrer é realmente como a dança se expressa? Ou o que faz a gente sofrer é como gostaríamos que a dança se expressasse? Porque geralmente quando eu digo, não, não, eu não quero que a dança sensorial seja assim. Eu quero que seja assado. Novamente, quem diz isso é um pensamento. Então, será que a forma como a vida é, ela realmente é sofrida ou o jeito que nos ensinaram a ler, raciocinar em cima dessa vida, não é a forma que está equivocada? Né? Um gato. Até então eu não sei, acho que um gato não sabe que ele vai morrer. Não sei, nunca entrei dentro de um corpo de um gato. Mas os animais não me parecem muito preocupados com o tempo. Eles me parecem estar bem descansados no agora. Eles têm, claro, eu estou estudando bastante isso agora. Eles têm questões, eles têm memória, né? Eles pensam, daqui a pouco a minha dona vai chegar e ela vai botar comida para mim. Eles têm esses alinhamentos. Mas por eles não terem conceitos, nomes, palavras, pensamentos, letras, você vê que eles são muito, muito, muito menos neuróticos do que a gente numa série de coisas. Então, assim, no fim, o que está acontecendo com nós é que nós estamos treinados de uma forma errada para lidar com as sensações. E o que a gente está fazendo com a yoga e com a meditação é nos destreinarmos nem para chegar num modo de operar mais complexo chamado despertar. Não, os despertos eles são muito mais complexos
que as pessoas egocêntricas. Não, na verdade, a pessoa que desperta, ela está muito mais simplificada do que uma pessoa que não está desperta. Seja lá o que isso significa, né? Nós não vamos entrar em detalhes no que significa estar desperto. Mas você vai ter nos seus awakenings, vai ter nos seus despertares e você tem que pensar o seguinte: minha vida está se simplificando com a yoga? A forma como eu lido com o meu campo sensorial está ficando cada vez mais aberta, é, de- eu consigo me acolher mais, eu consigo dançar melhor com a dança cósmica? Porque se a resposta for não, 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 tá muito pior, porque agora eu preciso despertar, agora eu preciso me iluminar. Entende? A gente entra na espiritualidade e às vezes a gente piora mais ainda a nossa situação. E a ideia é que a gente simplifique, que a gente limpe os excessos e pode o Lucas descansar num parque e só descansar num parque. Não descansar num parque, logo vir um pensamento que lembra alguma coisa do Lucas. E daí o Lucas vai descarregar uma emoção e vai ficar tenso porque lembrou daquilo. Enfim, é muito doido. Então, assim, vamos voltar para a gente organizar melhor, né? Então, vai começar pelas narinas. Vocês podem escolher de novo a ordem, né? Aí vai para o campo visual, depois para os sons, depois para as sensações do corpo. Das sensações do corpo, você pode ir para os pensamentos. Você pode testar a modalidade do gosto. Sendo bem sincero, a modalidade do gosto é uma das que mais passa despercebido. Geralmente, quando eu faço esse tipo de prática, eu fico passando a língua no céu da boca, porque emite uma sensação de paladar. Né? Então, você vai fazer as 6 modalidades sensoriais. Em ambas as modalidades sensoriais, você pode ficar inalando e exalando, inalando e exalando. Mas hoje, os seus objetos de concentração vão ser a própria atividade sensorial em movimento. Mas percebam, nós não estamos praticando Vipassana ainda. Nós estamos apenas botando a atenção para sentir o joelho. Ah, daí veio para a barriga? Então bota a atenção para sentir a barriga. Ah, veio para o pescoço? Né? Bota atenção. Distraiu do pescoço? Acolhe a distração, volta para o pescoço. Praticar Vipassana seria fazer perguntas sobre essa dança sensorial, olhar de um jeito específico. A gente vai chegar lá. Mas hoje é exatamente igual ao Anapana, só que você vai ter fases para usar cada modalidade sensorial como objetos de concentração. Alguma dúvida? Comentário? Tudo certo? Ficou muito complexa essa explicação? Acho que não, né? Tudo de boa, né? E outra coisa, se não der tempo de passar as 6 modalidades sensoriais, não tem problema também. Então eu quero, assim, ó, com essa prática eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando assim, uau, eu não tô nem aí para os sons. Quando eu vou para os sons, eu já começo a ficar irritado, eu já começo a pensar demais. Ou, caramba, quando eu quero botar atenção no meu corpo, eu não consigo. Ou eu consigo demais. Eu quero que vocês então façam hoje essa análise pessoal. Qual modalidade sensorial você está aceso e qual modalidade sensorial você acha que está inexistente na sua vida? Fechou? Então, beleza. Palmas as mãos em sinal de oração no centro do peito. Vamos oferecer a nossa prática para todos os seres, que todos possam se beneficiar. Tomando refúgio no Buda, Dharma, Sangha, vamos para a nossa prática de concentração dinâmica, concentrando em cada modalidade sensorial, cada uma por vez, com calma, paciência e tranquilidade. Uma boa prática e até daqui a pouco.